Olá! Semana passada eu publiquei um vídeo sobre um pequeno levantamento que eu fiz a respeito da opinião dos economistas desde o ano passado a respeito da necessidade ou perigo das medidas de distanciamento social e de fechamento, para avaliar se é verdade o discurso que contrapunha a opinião dos profissionais de saúde, das autoridades sanitárias, às supostas alegações dos economistas de que essas medidas seriam ainda piores do que a própria pandemia em si, que o agravamento da situação econômica traria prejuízos ou consequências mais deletérias para a sociedade do que a sua não adoção. Bom, o resultado é que isso não é verdade. Os economistas, de uma forma geral, ou eles defendem as medidas de fechamento quando necessárias, dizendo que o impacto econômico da não adoção delas seria ainda muito maior do que a da adoção, ou simplesmente defendem outras medidas econômicas lá de gerenciamento da pandemia e do distanciamento social e que essa necessidade de fechamento ou não é de competência das autoridades sanitárias. São eles que decidem. Bom, a maior parte das referências que eu encontrei, a não ser uma, eram do ano passado, mostrando que já naquela época eles diziam isso. Só que agora, essa semana, saiu um manifesto, inicialmente de economistas, e aí depois de empresários, banqueiros, enfim, um manifesto assinado inclusive por ex-ministros da Fazenda, ex-presidentes do Banco Central, aliás, vários deles, pessoas que conhecem o assunto de contas públicas, e a gente verifica que a opinião não mudou em nada. Pelo contrário, eles reafirmam vários dos pontos que eu citei naquele levantamento anterior que eu fiz do meu vídeo anterior. Esse manifesto, que é uma carta a ser entregue para o governo, acho até que já foi entregue, ela se chama "O país exige respeito, a vida necessita da ciência e do bom governo". Então ela começa aqui falando do impacto da pandemia desde o ano passado, fala da recessão, das suas consequências sociais nefastas, e ele cita que essas consequências causadas pela pandemia não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. Aliás, a carta, o objetivo dela é instigar o governo federal a governar, a tomar as medidas que cabe a ele no sentido de gerenciar toda a administração da pandemia em nível nacional, que é o que ele deveria fazer. E segundo esse manifesto, o governo subutiliza ou utiliza mal os recursos que ele dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações que ele toma para lidar com a pandemia. E aí ele cita números, ele fala de contas, basicamente para mostrar como esse não gerenciamento adequado das medidas, inclusive, eu vou citar aqui, ele fala das medidas de distanciamento social e eventualmente até mesmo lockdown, como esse não gerenciamento está custando muito mais do que se elas fossem adotadas. Ele fala aqui em seguida basicamente das vacinas, fala aqui de custos, dá números, etc. Ele diz que a oferta insuficiente de vacinas no país não se deve ao seu preço, não se deve à falta de recursos orçamentários, mas à falta de prioridade atribuída à vacinação. E aí ele diz, inclusive, que o quadro atual ainda pode se deteriorar muito se não houver esforços efetivos para uma coordenação nacional, em âmbito nacional, de apoio a governadores e prefeitos para a limitação da mobilidade. Bom, ele também confirma que a controvérsia em torno desses supostos impactos econômicos do distanciamento social reflete um falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. Como eu mostrei que foi citado no meu levantamento anterior, alguns economistas lá dizendo que atualmente, nessa situação, economia é gestão da pandemia. Gestão da pandemia é economia. Ou seja, quer proteger a economia? Combata a pandemia, da maneira que for necessária. Em consonância com isso, a carta cita: não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma pandemia descontrolada. Novamente, quer se preocupar com a economia? Se preocupe em frear a pandemia. Bom, a carta cita também que, enquanto a pandemia perdurar, medidas que apoiam os mais vulneráveis, como auxílio emergencial, se fazem necessárias.
E aí ele cita, por exemplo, que entre as propostas e as medidas que podem ser adotadas, uma delas é o chamado Programa de Responsabilidade Social, patrocinado pelo Centro de Debate de Políticas Públicas, que teria sido encaminhado ao Congresso no final do ano passado. Aí eles também citam outras medidas, como aval público para financiamento privado voltado para pequenos empreendedores, e, enfim, aqui medidas econômicas que eles citam. Então, basicamente, é uma repetição do que eu já comentei no vídeo anterior. E aí eles alertam: estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Evidência científica. Até ontem, quando eu me informei melhor a respeito disso, já haviam mais de 500 assinaturas entre todas essas autoridades aí a respeito de economia, contas públicas e inclusive banqueiros e empresários. Aí eles citam aqui algumas frentes específicas para combate à pandemia. Acelerar o ritmo da vacinação, claro. Para isso, diante das dificuldades que a gente tem agora com relação a isso, eles citam: tendo em vista a escassez de oferta no mercado internacional da vacina, é fundamental usar a política externa, sem ideologias, para apoiar a obtenção de vacinas, seja nos grandes países produtores, seja nos países que têm ou terão excedentes em breve. Enfim, o texto continua, eu estou só citando aqui alguns detalhes, né? Eles também citam que o Brasil precisa ampliar suas capacidades de sequenciamento genômico em tempo real, de compartilhar dados com a comunidade internacional e de testar a eficácia das vacinas contra outras variantes, com a máxima agilidade possível. Segundo item, incentivo ao uso de máscaras. Então, aqui ele fala incentivo ao uso de máscaras e também a distribuição gratuita dessas máscaras. Só que essas máscaras mais efetivas, que a gente tem disponível hoje, o Brasil aí parece que duplicou a produção dessas máscaras, o custo delas já está bem mais acessível. Eles citam ali que elas já custam a partir de R$3 a unidade, embora eu mesmo tenha adquirido por R$8, um pouco mais que R$8. E aí estamos falando daquelas máscaras específicas, a PFF2, por exemplo, ou N95, como é conhecido nos Estados Unidos. Vou deixar até aqui embaixo uma referência de um vídeo explicando por que essa máscara é muito mais efetiva. Detalhadamente a mecânica física dela, de por que ela funciona de forma mais efetiva. E aí eles citam, por exemplo, com relação a custos também, né? Tem vários dados aqui, fala que 2% do gasto estimado com auxílio emergencial seria suficiente mensalmente para prover a população que necessita dessas máscaras, população de baixa renda, mas também, principalmente, que informar corretamente a população e as lideranças darem o exemplo, que isso é importantíssimo. Estudos mostram que mensagens contrárias às medidas de prevenção afetam a sua adoção e levam ao aumento de contágio. Ou seja, tudo que não está sendo feito pelo governo federal. E aí entra o terceiro item: implantar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional. Aí eles citam que o termo de distanciamento social, na verdade, envolve várias medidas de diferentes níveis, né? Desde um afastamento leve até medidas de fechamento ou de trancamento, como um lockdown, por exemplo. E que a escolha correta dessas medidas em cada local e em cada tempo deve levar em consideração as características regionais do local e o impacto que a pandemia está tendo ali, inclusive o impacto que ela vai ter na economia, caso seja adotada ali, naquela região. Porém, os gestores estaduais e municipais têm enfrentado campanhas contrárias por parte do governo federal e seus apoiadores. No entanto, eles citam que a necessidade de adotar até mesmo um lockdown nacional ou regional deveria ser avaliado. Além disso, também é importantíssimo levar em consideração que não dá para adotar um lockdown nesse sentido, caso seja necessário, sem um apoio aos mais vulneráveis. Então, literalmente, a carta diz: ademais, é necessário levar em consideração que o acréscimo de adesão ao distanciamento social entre os mais vulneráveis depende crucialmente de auxílio emergencial. E aqui, novamente, ele tece mais comentários, dá mais informações a respeito da necessidade disso, de como fazer, etc. E o quarto ponto seria criar um mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, orientada por uma comissão de cientistas e especialistas. E,
Na ausência de uma coordenação federal, seria essencial a concertação, ou seja, que haja uma coordenação entre os entes subnacionais, para consórcio e compra de vacinas e para a adoção de medidas de supressão, caso seja necessário. E aí, mais no fim da carta, mais uma vez, eles fazem um comentário a respeito da política que vem sendo adotada no governo federal. O desdenho à ciência, o apelo a tratamento sem evidência de eficácia, o estímulo à aglomeração e o flerte com o movimento anti-vacina caracterizou a liderança política na maior parte do país. Aliás, com relação a esse tal de tratamento precoce ou preventivo, eu vou deixar um vídeo aqui que é uma aula de um especialista para outros médicos, é uma aula de atualização para profissionais, mas ele trata do assunto e pelo menos as conclusões, as ideias gerais e muita coisa dá para entender desse vídeo, eu acredito que qualquer pessoa consegue entender. Até porque isso daí me parece que já está virando uma praga, até mesmo entre médicos, mas não entre pesquisadores, estudiosos do assunto, divulgadores científicos. Bom, no final do meu vídeo anterior eu tinha comentado que eu esperava que, caso alguém visse esse vídeo e tivesse evidências contrárias a respeito da opinião dos economistas a esse respeito, que colocasse aqui. Ou se tivesse havido alguma mudança significativa nessa postura do ano passado para cá. Com esse manifesto aí agora, eu acho cada vez mais difícil que isso ocorra. Como eu já comentei no começo do vídeo, tudo o que essa carta coloca aqui está em perfeito acordo com o que foi dito no meu levantamento anterior. Então, até mesmo se a gente não pensar se eles estão certos ou estão errados, a questão é o que os economistas dizem. É isso. Na verdade, me parece que há um acordo com relação a isso. Ninguém, praticamente, que estuda o assunto seriamente, discorda dessas medidas e do que está dito nessa carta. A não ser o governo federal e pessoas fortemente ideologizadas por ele. A ideia é essa e obrigado.